Amados, vamos abrir a Escritura no livro de Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11, vamos começar hoje a partir do versículo 8 em diante. Leiamos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém? Vamos somente até aqui. Se continuarmos a leitura, vai ficar muito longa e nós não teremos tempo de abordar tudo o que tem que ser falado aqui nessa porção acerca de Abraão. Na semana passada, nós fizemos uma distinção clara para os irmãos, vocês devem se lembrar, de como que, falando sobre a fé, nós demonstramos que a salvação, conforme o capítulo 11 de Hebreus, ele é um capítulo situado dentro de um livro, cujo conteúdo fala acerca da salvação de Deus, por meio do ministério de Cristo, o ministério superior, o ministério da nova aliança. A salvação é uma salvação por fé, independentemente do tempo, da dispensação. Há muitas perguntas, muitas vezes, sobre a salvação, quando nos indagam dizendo: será que no tempo da lei, no tempo da dispensação da lei de Moisés, como é que os homens eram salvos? E nós vimos por meio desse capítulo que desde o primeiro nome mencionado, que é Abel, percorrendo todo o Antigo Testamento e mesmo entrando para o Novo Testamento, a fé é o único meio de salvação para todos os homens. Nós temos a graça de Deus como sendo a fonte da salvação, ou seja, a salvação brota de um coração gracioso do próprio Deus dispensado ao homem, e o homem se apropria dessa graça pelo meio da fé, como uma intuição do espírito humano, para, por meio dessa fé, ele experimentar a salvação de Deus. Portanto, a fé e a graça são os únicos meios e fonte de toda a história, em todos os tempos. Agora, há de se fazer uma distinção, e nós fizemos aqui, quando, ao apresentar os nomes daqueles que creram, e daqueles que receberam não somente a graça, mas se apropriaram dela por meio da fé, nós temos o nome de Abel, em seguida o nome de Enoque, e então o nome de Noé, como sendo nomes que representam aqueles que viveram antes do chamamento de Abraão. Lógico que essa lista de nomes aqui é uma lista seleta, não porque somente haja tais nomes ou tais pessoas que foram salvas, ou que experimentaram a fé em Deus, mas é uma linhagem por gerações que constrói um fio ininterrupto em toda a história para demonstrar que em todos os tempos sempre houve aqueles que exerceram fé em Deus e, mediante a sua graça, provaram, experimentaram, receberam a sua salvação.
Então, esses nomes primeiros aqui, esses três, no caso de Abel, de Enoque, de Noé, falam, portanto, daqueles que antes do chamamento de Abraão tiveram fé em Deus e provaram a sua graça. Alguém pode perguntar, mas por que separar esses três nomes dos demais nomes que se seguem? Ora, pela razão de que em Abraão algo acontece no eixo da história de Deus com seu povo. Qual é o elemento que separa esses três primeiros nomes dos nomes que se seguem aqui no capítulo 11? É que Abraão, ele faz parte de um projeto específico de Deus, ao que nós podemos chamar de supremo propósito de Deus. Ou seja, Abraão, ele foi chamado por Deus para cumprir com uma missão de modo bem específico. Por exemplo, para os irmãos entenderem claramente isso, basta que vocês entendam a seguinte ordem. Deus criou Adão. O nome Adão significa humanidade. Portanto, devemos entender Adão não como sendo um indivíduo em si mesmo, ainda que tenha sido. Mas devemos entender no âmbito da revelação, Adão como sendo a humanidade inteira ali nele. Porque Deus, de toda a raça humana, Deus fez toda a raça humana a partir de um só. Então, a este homem, primeiro, Deus deu o nome de Adão, que quer dizer humanidade. Então, em Adão, todos ali estão representados. E estão neles também, biologicamente falando, organicamente estavam nele, uma vez que de Adão procede, então, toda a raça humana. É a multiplicação de Adão. Então, ao começar a humanidade em Adão, os irmãos sabem que vem a queda do homem, capítulo 3 de Gênesis. E aí no capítulo 4 começa a corrupção do gênero humano em Caim, até que essa corrupção chega no seu clímax, ali na geração de Noé, quando vem o dilúvio. Então imagine que a humanidade criada por Deus, ela tem uma história inicial, uma história do seu início, que vai ter o seu clímax na geração de Noé. Em Noé nós já temos uma humanidade sobre a terra, pequena em relação à atual, sim, mas já temos o homem multiplicado, enchendo a terra. Gênesis capítulo 6 fala que os homens encheram a terra de tal modo que a terra também se encheu de violência. É quando então, por meio do dilúvio, a humanidade ela é extirpada da face da terra. O dilúvio vem como um juízo natural, em razão dos muitos pecados dos homens, e ali, portanto, se encerra o mundo antigo, conforme diz o apóstolo Pedro na sua carta. Mundo antigo fazendo referência ao primeiro mundo antes de ser destruído. O dilúvio põe fim ao mundo antigo. Quando então Deus salva Noé e a sua família, começa um novo momento. E esse novo momento, uma nova geração, inclusive Deus faz ou refaz com Noé a mesma aliança que havia feito com Adão. Deus repete as mesmas palavras: multiplicai e enchei a terra. Então fica claro para os irmãos que o dilúvio, ele separa o mundo antigo de um mundo novo a partir do dilúvio. Só que esse mundo novo, ele vai cometer um erro muito maior do que o erro de Adão. Porque se Adão, ele se ilude em razão de ele se ver como um ser inteligente acima de toda a criação, ele acaba então se enveredando pelo caminho do conhecimento, do abandono ao Criador. O novo mundo, o mundo da descendência de Noé, vai chegar ao clímax de uma rebelião cara a cara contra o próprio Deus, na Torre de Babel. Então, se você seguir o princípio de que ao cabo de um período, quando a iniquidade enche a terra a tal ponto, vem um fim, no caso veio o dilúvio para extirpar aquela humanidade, para se começar outra, haveria então de ter um novo juízo para extirpar a humanidade dos pós-diluvianos, para recomeçar tudo de novo? Nesse sentido, Deus não mais permite que o juízo venha sobre a terra. O que ele faz? Deus então chama do meio daquela geração pós-diluviana a Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai,
e vem para uma terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma nação, que será de propriedade peculiar minha. Vocês serão um reino de sacerdotes, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Então observa que Deus, ele começa tudo de novo em Noé, uma nova geração, uma nova humanidade, um novo mundo. Quando esse novo mundo, então, se rebela frontalmente contra o eterno, por ocasião da construção da cidade e da Torre de Babel, Deus agora faz de modo diferente. Ele escolhe um homem, Abraão. Essa eleição é movida tão somente pelo amor que Deus sente a Abraão. Chama Abraão, separa Abraão, para dele fazer um povo, uma nova nação. Por isso que Abraão, ou em Abraão, nós temos que começar a fazer uma leitura um tanto diferenciada, aqui no contexto de Hebreus capítulo 11. Por quê? Porque ele traz consigo aspectos particulares da obra de Deus. Enquanto que Abel, Enoque, e Noé, esses três, e tantos outros do seu tempo, estão dentro de um plano comum de salvação de Deus, em Abraão, Deus começa um tratamento particular, diferenciado, por meio da eleição divina e da predestinação divina. Mas vale a pena lembrar, como eu falei exaustivamente na semana passada, que essa eleição e predestinação, a semelhança da eleição e predestinação da igreja no Novo Testamento, não está para a salvação de Abraão com a sua descendência e a predestinação do restante da humanidade para a condenação, como pensam e querem os nossos irmãos calvinistas. Essa eleição e predestinação, ela tem o fim de um propósito específico, no sentido de que em Abraão, Deus geraria uma nação santa, ou seja, separada, um povo que conheceria a Deus, que seria o oráculo divino durante a história, por dois motivos. Primeiro, porque Deus precisava de uma linhagem separada dos povos rebeldes, para por meio dela trazer o Messias ao mundo, uma linhagem humana. E em segundo plano, em relação às nações, a Israel deveria cumprir a obra de ser um sacerdócio entre Deus e os homens. Lembram de Êxodo 19? Quando Deus faz aliança com o povo de Israel no Monte Sinai, Deus fala: vós sereis para mim um reino de sacerdotes. A ideia de Deus é que toda a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, isto é, o povo de Israel, fosse um reino de sacerdotes, todos fossem sacerdotes. E nós sabemos pela Escritura que o papel do sacerdote é exatamente fazer essa mediação entre Deus e os homens, ou pelo menos uma das características, né? E isso porque o sacerdote, ele tem um privilégio por ser sacerdote. Então, o sacerdote, ele tem o acesso à presença de Deus, porque ele foi santificado, e porque ele foi ungido, ele foi separado e preparado por Deus, ele pode entrar na presença de Deus. Então ele pode tanto ir a Deus quanto ir aos homens. Então, no caso do sacerdócio, é um meio, então, de conduzir os homens a Deus. O povo de Israel tinha a tarefa de evangelizar o mundo naquele tempo. Ele tinha a tarefa de pregar o evangelho. Alguém pode falar: pastor, mas como é que ele poderia pregar o evangelho, se o evangelho só veio quando Cristo veio ao mundo? Devemos nos lembrar que o apóstolo Paulo ensina que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Embora tenha sido ainda um evangelho nas suas formas rudimentares, mas vemos como o povo de Israel recebeu ali pré-anunciada a obra de redenção por meio do templo, dos sacrifícios, das festas, tudo aquilo que o povo de Israel no futuro veio a transformar numa mera religião ritualística. Ele tinha a priori todo um simbolismo da obra de redenção, do amor de Deus, da salvação de Deus ao homem, da salvação de Deus ao mundo, da presença de Deus encarnado entre os homens, cheio de graça e de bondade para com a humanidade. Só que o povo de Israel não cumpriu com o seu papel, eles erraram quanto à sua missão,
Os irmãos vão encontrar isso, salvo engano, em Mateus capítulo 21, quando o próprio Cristo fala que o povo de Israel era como uma vinha que fora plantada, mas que não produziu o fruto ou os frutos desejados. Ou seja, não produziu para Deus e para os homens aquilo que deles se esperavam. Cristo conclui, portanto, dizendo que por esse motivo o reino seria tirado de Israel e passado a um outro povo, já profetizando que esse reino de sacerdotes seria passado para a igreja, como de fato o Novo Testamento ensina, que a igreja então é um reino de sacerdotes. No caso então, em Abraão nós temos o chamamento de Deus a Abraão pela via da eleição e predestinação com um fim específico. Por essa razão, devemos olhar para o chamamento de Abraão, para a fé de Abraão, para a experiência de Abraão, como quem procura entender o nosso chamamento, a fé na pessoa de Cristo e, sobretudo, a nossa missão enquanto igreja. Ou seja, quando nós olhamos para Abraão, é diferente de quando nós olhamos, por exemplo, para os nomes anteriores, no caso de Abel, no caso de Enoque, no caso de Noé. Porque Abraão é o pai de todos aqueles que viriam a crer. Ele é o pai da fé. Isso está revelado em Gálatas capítulo 3, quando diz que todos nós, os que cremos, somos filhos de Abraão. Abraão, portanto, é o protótipo do crente do Novo Testamento. Abraão é o modelo de uma vida cristã saudável. Ou seja, em Abraão, nós vamos encontrar as características de um homem chamado por Deus, vamos encontrar as características de uma fé genuína em Deus, e de como essa fé, ela foi gerada, como ela avança, como ela se desenvolve, como ela chega ao seu pleno amadurecimento. Então, na infinita misericórdia de Deus, Deus, ao nos trazer o Novo Testamento, nos faz olhar para Abraão, para aprendermos com ele acerca daquilo que nós somos. Melhor nós vamos entender a nossa vida cristã se olharmos para um exemplo histórico que nos ajudará a compreender a nós mesmos. Amém? Então, por essas razões, vamos começar aqui a trazer cada aspecto do chamamento de Abraão. Então, veja o versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. E eu quero começar aqui chamando a atenção dos irmãos para um velho problema histórico do qual nós participamos e o qual nós estamos hoje, pela graça de Deus, conseguindo perceber todos os erros que foram cometidos ao longo da história. Vocês já ouviram falar de uma dicotomia fé e obras, não já? Dicotomia fé versus obras. E esse é um assunto milenar. Desde o princípio da igreja se discutia isso, passando por toda a história, passando pela reforma protestante, e chega aos nossos dias. Porque os estudiosos das escrituras, sobretudo da reforma protestante para cá, eles separaram essa questão de fé e obras na seguinte perspectiva. Há uns que pregam, a partir de ensinamentos paulinos, que o homem ele é salvo unicamente pela graça de Deus e que obra alguma faz parte da salvação divina. Ou seja, essas pessoas que assim entendem e partem das escrituras, eles têm uma certa ojeriza das obras humanas. Eu falo isso porque nós já passamos também por esse caminho. Ou seja, prega uma fé tão pura e tão pura em si mesma que ela não pode absolutamente se aproximar das obras. O contrário, a outra linha arminiana ensina que a salvação é sim pela graça, é sim pela fé, mas que a fé em si mesma e por si mesma não seria suficiente para a salvação, porque carece de que os homens façam obras para que eles possam ser assim aprovados por Deus. Então são essas duas linhas, mais conhecida no meio acadêmico, teológico, como a linha arminiana e a linha calvinista. E hoje nós podemos compreender que não existe essa dicotomia deste modo como se apresenta.
É verdade que o apóstolo Paulo faz sim uma dicotomia muito clara, sobretudo no livro de Romanos e também na Epístola aos Gálatas. Porém, quando o apóstolo Paulo ele contrapõe obras e fé, ele claramente quer dizer que a obra de Cristo Jesus, ela só pode ser experimentada por alguém que se aproprie dela unicamente por fé e não por méritos humanos. Ou seja, o homem, por meio do seu mérito humano, jamais poderá se aproximar de Deus, e que dirá se aproximar apropriando-se de Cristo, como quem procura, se não invalidar, mas pelo menos subtrair os méritos de Cristo, quando quer então completá-lo por meio de obras humanas. Isso o apóstolo Paulo, ele nega completamente tal possibilidade. Ele fala, as obras da lei, ou que sejam obras de lei, são obras que estão no plano meritório humano. Ou seja, a lei diz respeito ao homem que na sua tentativa de agradar a Deus, ou de se justificar diante de Deus por meio da lei, essas obras, elas são inaceitáveis. Agora, em contrapartida, não se pode pensar numa fé que seja meramente um sentimento, ou que seja meramente um consentimento e uma adesão a uma verdade filosófica. O apóstolo Paulo não ensina isso. Lógico que é Tiago que vai, na sua epístola, trabalhar com mais ênfase essa questão. Mas a verdadeira fé do Evangelho, ela é uma fé tão viva e tão orgânica, que fatalmente ela vai resultar no fruto. Ou seja, as obras da fé e a própria fé como semente são a mesma coisa. Podemos dizer que quando o Novo Testamento fala acerca de obras, não obras de madeira, feno e palha, como está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, nem obras de lei, como quem procura receber mérito diante de Deus, mas obras de fé, são o resultado de uma fé de tão genuína no coração, e que depois de ter se desenvolvido, floresceu e chegou a produzir fruto, e esse fruto então amadureceu. Nesse sentido, nós temos que pensar as obras de que falam as Escrituras de duas formas. Há as obras que são meramente humanas, obras que são o fruto do ego humano, porque o ego, querendo ele se justificar diante de Deus, como aconteceu no exemplo lá, quando Moisés escreve em Gênesis, que o homem ao cair, ele produziu para si vestes de folhas de figueira, é a tentativa do homem de se auto-justificar diante de Deus. Então tem essas obras meramente humanas, são obras que nascem do ego do homem, são obras que nascem do ego porque é um ego que não aceita em si mesmo consentir acerca de si mesmo que é miserável, que é pobre, que é cego e que é nu, e portanto agora ele procura satisfazer a vontade de Deus por meio da sua própria capacidade. Essas obras é aquela que o apóstolo Paulo chama de madeira, feno e palha. Tais obras serão rejeitadas por Deus. Mas há também uma segunda categoria de obras. São aquelas, por exemplo, quando Cristo fala em Mateus capítulo 5, fazei resplandecer a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai Celeste. Então Cristo fala dessas obras também, de obras também. Certo que essas obras não podem ser misturadas ou confundidas com as obras do ego humano. Mas sabemos que a verdadeira fé, ela deve gerar obras, e isso, como diz a Bíblia, o próprio Cristo, diante dos homens. São as obras que o apóstolo Paulo chama de ouro, prata e pedras preciosas. Como também o próprio Jesus, ele fala em João capítulo 3, são as obras que são feitas em Deus. São as obras a quem o apóstolo Paulo também fala em Efésios capítulo 2, quando ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, não por mérito de obras de lei, para que ninguém se glorie, porque somos feituras de Deus, recriados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas.
Percebem que há duas naturezas de obras, uma que nasce do homem caído, do ego humano, outras que nascem de Deus, que são realizadas pelo homem redimido, pelo homem espiritual, conforme também está em Apocalipse capítulo 2, quando fala que os vencedores são aqueles que realizaram as obras de Cristo Jesus. São aqueles que fizeram as mesmas obras de Cristo Jesus, e como também o próprio Jesus ensina claramente em João capítulo 14, são maiores milagres do que Jesus fez, e o pior é que a gente não vê milagre nem semelhante, que dirá maiores aos de Cristo, não é? Mas é porque ele não fala de milagres maiores, fala de obras maiores. E para sabermos que obras são essas, ele fala: as obras que eu faço não são minhas, são obras do Pai. Ou seja, o viver humano de Cristo na terra era materializado, ou melhor, pelo viver humano de Cristo na terra, ele podia materializar os atributos do Pai mediante aquilo que ele realizava. Por isso ele diz: vocês farão maiores obras do que eu, porque eu vou para junto do Pai. Ou seja, Cristo, enquanto homem, estava com os dias contados, não viveria mais sobre a terra por muito tempo, ele retornaria aos céus, e como seus discípulos permaneceram sobre a terra, eles fariam maiores obras quantitativamente. Em todo o tempo em que a igreja e os discípulos estiverem sobre a terra, eles então fariam obras maiores, no sentido de eles viverem uma vida piedosa em completa manifestação das obras de Cristo, que são as obras do Pai, que são obras feitas em Deus, que são como ouro, prata e pedras preciosas. É aquilo que Tiago fala, que a fé, ela vai resultar fatalmente numa manifestação exterior de procedimentos que procedem de um coração que não somente crê em Deus, mas que ama também ao seu próximo. Por isso é que aqui em Hebreus capítulo 11, quando o apóstolo fala sobre Abraão, o chamamento de Abraão, e ele é o protótipo, né, daqueles que haveriam de crer, ele diz assim: pela fé, Abraão, quando o chamado, obedeceu. E nós temos a fé e a obediência. Ou seja, não era simplesmente uma fé, e Abraão continuou dizendo: não, eu creio em Deus, glória a Deus, porque Deus me chamou, aleluia. Mas foi uma fé que logo se manifestou em obediência. Ou seja, a obediência não está em oposição à fé. Pelo contrário, obediência é manifestação de fé. Para alguém fazer como Abraão, sair da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, deixar toda uma história para trás, deixar o seu povo, a sua cultura, os seus costumes, e sair errante por uma terra que ele não conhecia, para um lugar que ele não sabia sequer onde era. Essa fé, ou melhor, essa atitude, essa prontidão, essa disposição, esse sair, só pode ser gerado por uma fé autêntica. O que nós logo de primeira mão vemos, que a fé, ela gera movimento. A fé nos impulsiona, a fé nos faz caminhar. Imagina só, cada um de nós aqui, pense comigo, se hoje, é só uma questão de exemplo mesmo, só para você poder pensar, você com a sua vida feita, construída, sua família, seus bens, seus filhos, seus netos, tudo já constituído, você fala assim: agora eu vou só descansar, e eu vou agora só esperar Jesus voltar. De repente, Deus fala para você: fulano, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, do teu país, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas qual terra, Senhor? Não, eu te mostrarei. Você vai sair sem saber para onde vai. Mas como assim? Eu vou sair. Você pega-se da sua casa, sai e sai caminhando. Eu vou te guiar. Eu vou te conduzir. E o pior, você nem ao menos vai se apropriar da terra que eu estou te prometendo, porque eu darei somente a tua descendência. Cabe a ti abandonar tudo, largar tudo e começar uma nova vida e uma nova história comigo.
Aí eu pergunto, será que a nossa fé estaria à altura desse chamamento? De tal disposição, de tal prontidão? E eu quero dizer aos irmãos que, por mais que eu disse que pensássemos isso como um mero exemplo ou hipótese, eu quero dizer que quando nós afirmamos que Abraão, ele é o protótipo de todos aqueles que viriam a crer, eu quero dizer que esse mesmo chamamento é aplicado a nós. Abraão foi chamado para renunciar àquilo que pragmaticamente, humanamente ele possuía. Ou seja, a fé nos projeta para algo que nós ainda não vemos com os nossos sentidos ou com os nossos olhos. A fé nos arranca e nos tira, nos desprende daquilo que nós somos em Adão, daquilo que nós somos humanamente falando, para nos tornar peregrinos em terra alheia, em direção a uma pátria que ainda está por vir. O fato é que, quando nós vemos tal fé de Abraão, uma fé que a princípio gerou logo obediência, porque pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, ou seja, só se pode obedecer por meio da fé. Agora, há uma coisa a ser dita nesse ponto. Quantos cristãos, de fato e de verdade, ao serem chamados, compreenderam esse chamamento e corresponderam a esse chamamento? Lógico, nós vamos ver pela própria experiência de Abraão, que não é pelo fato de ele ter obedecido inicialmente, que ele já estava com uma fé madura e pronta. Não, ele tinha ainda uma fé deficiente. Mas mesmo sendo uma fé deficiente, gerou nele prontidão e disposição. Impulsionou ele para começar a dar os primeiros passos. Passos ainda um pouco cocheando, aqui e ali, relutante, mas foram sendo dados passos. Eu não sei quantos de vocês já sistematizaram, ou olharam de maneira sistemática a história de Abraão, mas Abraão, quando chamado pela primeira vez, assim que ele foi chamado, Deus usou o seu próprio pai, Terá, para que ele saísse da terra onde ele estava. A primeira vez que Deus chamou, Abraão ouviu, mas vendo Deus que a fé dele ainda era muito fraca, Deus usou Terá para lhe tirar da sua terra. Ele estava na Mesopotâmia, quando chamado, e Deus usa o seu pai para tirá-lo de lá. Está em Gênesis capítulo 11, versículo 30 e 31 e 32, aproximadamente nessa região. É então que ele vai para Harã. Quando ele está em Harã, todavia, embora ele tivesse saído da sua terra, não havia ainda saído da casa do seu pai. Haja visto que foi o seu próprio pai que o levou para Harã. Por isso que as duas vezes que menciona na Bíblia o chamamento de Abraão há uma diferença. Na primeira vez é dito, sai da tua terra e da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. Não diz da casa do teu pai. Na segunda vez, todavia, diz, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Isso faz toda a diferença. Estando, porém, Abraão em Harã, aos 75 anos de idade, teve ele o seu segundo chamamento. Agora ele deveria dar um passo a mais. Não somente sair da terra e do meio da parentela, mas deveria sair da casa do pai. E aí Deus teve que, mais uma vez, intervir para ajudar na fé de Abraão. É interessante como que Deus, eventualmente, nos ajuda na nossa fé. Isso nos faz lembrar até de um caso de um homem que tinha o seu filho enfermo. E ele pediu, Senhor, cura meu filho, lá nos evangelhos. Jesus falou assim, você crê que eu posso curá-lo? Ele disse, eu creio. Mas parece que ele pensou bem e falou, Senhor, ajuda-me na minha fé. E Deus constantemente nos ajuda na nossa fé. De que maneira Ele nos ajuda na nossa fé? Ele permite ou intervém com várias circunstâncias que nos faz sofrer e pelo sofrimento nos faz compreender, porque todo sofrimento ele gera não somente experiência, mas gera compreensão da realidade que vivemos, e esse sofrimento também gera amadurecimento e nos faz então superar aquele problema, aquela situação,
o que nos projeta para um passo seguinte. Por isso, então, que no segundo chamamento, Deus teve que tirar Terá, o seu pai. Somente quando morre o pai de Abraão, é que ele então sai de Harã. O problema é que Abraão ele está avançando. Ele sai da Mesopotâmia, avança para Harã, mas ele tem que continuar avançando, ele tem que caminhar, ele tem que ser, de fato, um peregrino. E então, ao avançar, saindo de Harã, indo adiante, ele leva consigo o seu sobrinho Ló. Veja que ele ainda é como que ele estivesse se apoiando em alguma coisa do seu passado. Lá na frente haveria de ter um problema entre os pastores de Ló, sobrinho de Abraão, e os pastores de Abraão. Houve uma contenda. Interessante que quando nós lemos a história bíblica, nós vemos esses acontecimentos. E muitos se prendem tão somente à história, e fica engraçado. Os pastores que cuidavam dos rebanhos de Ló, brigaram com os pastores que cuidavam do rebanho de Abraão. Que coisa interessante. Naquele tempo já brigavam por terra, pelo melhor pasto, pela melhor grama. Interessante essas coisas. E tem gente ainda um pouco mais perspicaz na sua leitura, e com outros fins, certamente, podem criar toda uma história em cima disso. E falar assim, veja, talvez você esteja passando por problemas semelhantes. Talvez você tenha lá os seus rebanhos, ou os pastores que cuidam do seu rebanho, imagine só. No caso, pode ser a sua empresa, pode ser os seus negócios. Aí começa a trazer para uma experiência prática. E talvez tenha um inimigo querendo pegar o melhor pasto, mas vamos fazer aqui uma campanha e Deus vai te prosperar, e os teus inimigos vão ser vencidos. Não há esse tipo de leitura e de interpretação? Ao passo que nem a primeira leitura, que vê apenas a contenda de dois pastores no deserto, tampouco essa tão pragmática e tão perversa, que tem como vistas buscar ou tirar das pessoas, por meio da fé inocente, algum benefício. Mas nós temos que sempre ver todos esses acontecimentos. É isso que é revelação por meio da Escritura. É deste modo que a palavra de Deus, ela salta das Escrituras. Escritura enquanto registro de história. Parece ser uma coisa muito banal, mas o que Deus quer nos mostrar por meio da trajetória de Abraão? Mera história, saindo de Mesopotâmia, indo para Harã. Em Harã, morre o pai de Terá, ou pai de Abraão, Terá. Abraão sai de Harã, e agora leva consigo o seu sobrinho, que vai ter problema com os pastores de Ló. Vamos ver nisso somente uma história? Não, são circunstâncias fortuitas na vida de Abraão. Poderia ter sido outros problemas, mas que uma vez colocadas nas Escrituras, visam nos ensinar algo acima de meras circunstâncias da vida de um homem no deserto ou numa terra estrangeira. É Deus mostrando como que Abraão, uma vez que ele creu e tendo obedecido, ele partiu, e nesse caminhar, a sua fé vai sendo paulatinamente desenvolvida. E em cada estação, em cada momento, ele vai passando por provas, passando por tribulações, passando por angústias, para que a sua fé, que era de fato genuína, possa ser purificada. E assim como o ouro, muito mais que o ouro apurado no fogo, essa fé, por fim, possa chegar à sua plenitude e plenificar-se como um fruto para Deus e para os homens. Vamos ver isso em Abraão, quando depois de toda a sua trajetória, a fé de Abraão chega a um pleno amadurecimento, a ponto, eu estou saltando aqui vários momentos, tá, amados, da trajetória de Abraão, mas chega no ponto em que ele então oferece o seu filho. Quando Deus fala, Abraão, dá-me o teu filho por holocausto. Imagine, Abraão já havia perdido tudo. A sua terra, a sua parentela, a casa do seu pai, perdeu o sobrinho Ló, foi perdendo. Quando então ele tinha somente o filho a quem ele amava, o filho legítimo, Deus fala, agora me dá o seu filho. Ou seja, ele chega no estágio final, no clímax de uma fé. Entregar o filho a Deus era a maior demonstração da fé de Abraão. Ou seja, é uma fé que é levada à última consequência.
E Abraão levou, colocou o filho, e Deus não permitiu que ele sacrificasse, porque Deus nunca havia pedido, de fato e de verdade, literalmente, o sacrifício humano do filho de Abraão, mas pediu apenas o sacrifício no coração de Abraão. Ou seja, a fé nos levará a uma renúncia no coração a tudo, e a uma abnegação plena no coração de tudo. Mas não é uma abnegação e uma renúncia como quem abandona a família, abandona filhos, abandona a cidade, vai para um mosteiro, se isola, agora pronto, eu não tenho mais nada. Ora, você pode estar no mosteiro, apenas com uma capa, e ser possuidor de tudo no coração. Porque o possuir e não possuir não está exatamente para o material, está para o desejo no coração. Há pessoas que não têm nada materialmente falando, mas são pessoas tomadas pela cobiça, pela inveja, e são possuidoras de riquezas que ela nunca possuiu. E há outros que, podendo ter muitos bens materiais, mas por nenhum deles tenha sido possuído, mas pode ter um coração totalmente livre de qualquer coisa terrena. É isso que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 7, dizendo que nós devemos fazer uso do mundo, sem permitirmos que essas coisas usurpem o nosso coração. Querem ver? Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Deixe-me ver se eu encontro esse texto agora. É um texto fácil de encontrar, eu acredito. Capítulo 7, versículo 31. Diz assim: e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Olha que interessante, os que se utilizam do mundo, ou seja, essas pessoas aqui, a quem Paulo faz referência, eles não somente podem se usar das coisas do mundo, como é dito que eles se utilizam, mas devem fazê-lo como se não possuíssem nada, ou como se não usassem. Olha o versículo 30, anterior. Mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Ou seja, é uma fé que ela consegue olhar para este mundo e ver como e quanto este mundo é fugaz, e por isso não se apropria deste mundo como uma realidade para si. Então a fé, ela tem essa projeção espiritual. Ou seja, quando Abraão chamado, ele possuindo tantas coisas, desde coisas materiais, até mesmo família e filhos, e sobrinhos, e toda uma parentela, Deus foi purificando a fé de Abraão. Na medida que Deus foi purificando, que Deus foi aperfeiçoando essa fé, ele foi se despindo de qualquer coisa na qual ele poderia se apoiar, até chegar ao estágio final da renúncia e da abnegação. Então, essa é a fé que é nos colocada como parâmetro ou como protótipo. Leia comigo novamente o capítulo 11 de Hebreus, versículo 8 em diante. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. E aqui há um detalhe interessante, porque não somente é dito que a fé de Abraão o impulsionou para sair da sua terra, para ir para uma terra, mas ele tinha uma fé capaz de fazê-lo ser guiado pelo próprio Deus. Ou seja, Deus poderia falar assim: não, Abraão, é o seguinte, a terra é tal, esta é a terra, se você não sabe, eu vou te dar um mapa,
para que você possa ir a essa terra que eu estou te dando. Mas não, Deus prometeu uma terra e não disse qual era a terra, onde era a terra, mas disse: você vai partir para uma terra e você não saberá aonde ir. Esse aonde indica o quê? Movimento. Não é onde é a terra, mas aonde. Então, cada passo que ele dava, quem vai a algum lugar. Por isso, aonde. Então, fala do movimento, da trajetória, da peregrinação. Cada passo deveria ser conduzido por Deus, o que implica que Abraão deveria desenvolver uma vida de dependência de Deus. Ou seja, como eu estou saindo pela fé para um lugar e eu não sei aonde é este caminho, por onde eu devo ir até este lugar, então eu preciso falar: Senhor, e agora? Para onde eu vou? Senhor, e agora? O que fazer? É uma fé que gera profunda dependência. Não é uma fé que você tem pronta, acabada, você já sabe tudo, e você, portanto, domina todo aquele conhecimento. Aí você sai do campo da fé e vai para o campo do conhecimento, do campo da racionalidade, do campo da independência. Mas não, era uma fé que Abraão, ele tinha que a cada momento falar: Senhor, e agora o que fazer? Nós vemos esse mesmo exemplo com o povo de Israel no deserto, quando é dito que havia uma nuvem que os guiava durante o dia e que à noite se tornava uma coluna de fogo para aquecê-los. De dia para fazer sombra, à noite para aquecê-los. Porém, quando essa nuvem saía, partia, o povo de Israel tinha que acompanhá-la. Quando ela parava, eles tinham que parar. Então, eles eram guiados por essa nuvem, o que implica a verdade do Novo Testamento, que nós devemos ser guiados por Deus. Eu escrevi hoje um artigo, que será postado na próxima semana, no YouTube, né? E no canal do Ministério e também no Facebook, e um artigo que fala sobre alguma coisa nesse sentido de ser guiado pelo Espírito. Fala tanto em guiar, ser guiado pelo Espírito, mas como eu posso entender isso na minha vida diária? Primeiro que ser guiado pelo Espírito tem que ser pela fé. Agora, como isso funciona? E aí então, o pessoal do Ministério do Louvor fizeram uma pergunta para mim essa tarde acerca do significado de ser simples como as pombas, né? E prudente como a serpente. Perguntou o que significava esse texto. Daí me veio algo no coração muito interessante, porque Cristo fala que o procedimento dos discípulos frente à obra do ministério, ou seja, eles estavam sendo enviados como cordeiros para o meio de lobos, e Cristo então está dando todas as coordenadas e ensinando como eles deveriam proceder no meio de um mundo perverso, de lobos que queriam devorá-los. Ele falou assim: olha, vocês terão que ter olhos de serpente. Tem que ter a prudência da serpente, a inteligência da serpente, a sagacidade da serpente. Agora, em contrapartida, vocês têm que ter um coração de pomba. Tem que ter a simplicidade de uma pomba. E como isso, esse equilíbrio, ele é complicado e é difícil. E é nesse ponto que eu acredito que devemos nós ser guiados pelo Espírito. E aí eu ilustrei da seguinte maneira. Jesus Cristo ensinou assim para os seus discípulos: olha, quando alguém lhe ferir a face direita, volta-lhe a face esquerda. Não ensinou isso? Isso é o quê? É a prudência de uma pomba, ou melhor, a prudência de uma serpente, ou a simplicidade de uma pomba? Da serpente? É a pomba, que sabe se resignar, ser humilde, se doar, se entregar, não pagar o mal, ou não pagar o mal com, ou melhor, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Esse comportamento, essa simplicidade. Agora, no outro momento, quando Cristo estava sendo julgado por Pilatos, e um soldado lhe feriu a face, nós não vemos nesse momento Jesus oferecer a outra face. João capítulo 18 narra todo esse episódio, e quando então o soldado feriu a face de Cristo, Cristo olhando para ele, disse:
se eu faço o mal, então você pode dar testemunho do mal que eu faço. Agora, se eu faço o bem, por que tu me feres? Onde é que está a outra face? Teve outra face aqui, neste momento? Mas o que ele faz? Ele repreende alguém pela estultícia dele de ferir alguém sem motivo e sem razão. E são palavras que levam ou procuram levar o agressor a uma reflexão. Neste momento, o que você está falando com a prudência da serpente. Ou, desculpe-me, corta essa parte, tá? Em nome de Jesus. Com a prudência de serpente. Porque prudência da serpente é do capeta, né? Do demônio. Mas com a prudência de serpente, porque inclusive a serpente, enquanto animal, é símbolo de esperteza, de inteligência, de sagacidade, no sentido mais positivo que se possa dar a esta palavra. Nem sempre o termo sagacidade significa coisa ruim, mas você pode usar de sagacidade no sentido de usar de inteligência por meios lícitos para o bem. Então, nós vemos em Cristo um coração de uma pomba, a simplicidade de uma pomba, porém a prudência. Em um dado momento, ele olhar e falar com franqueza palavras que levam à reflexão. O apóstolo Paulo, semelhantemente, ele diz acerca de si mesmo: tanto sei ser humilhado como sei ser exaltado. Ou seja, o saber ser humilhado não é o coração de uma pomba? Não é a simplicidade de uma pomba? A abnegação, a renúncia, o não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Em contrapartida, num dado momento, quando queriam prendê-lo, ele estava diante de um tribunal romano. E Paulo tinha cidadania romana. Na verdade, a cidadania de Paulo, humana, era romana, embora fosse filho de hebreus. Ele era hebreu de hebreus por parte de pai e mãe, mas nasceu em Roma. E sendo ele romano, quando ele viu que ele estava por ser preso, ao invés de falar assim: é a vontade de Deus que eu seja preso, tudo vai dar certo, a prisão. Não. Ele falou assim: não, por que estão me prendendo? Qual foi o mal que eu fiz? Qual foi o crime que eu cometi? Eu apelo a César, eu quero ser julgado por César, porque como cidadão romano tenho tal direito. Em outro momento, todavia, estando ele preso, o que ele disse? A minha prisão vai resultar em fruto para o evangelho. Era um outro momento, era uma outra situação, era uma outra circunstância. Nós temos, portanto, aí atitudes diferentes, atitudes de prudência, atitudes de mansidão, de saber se calar, de saber se entregar. Mas aqui que está o grande problema. Como nós vamos discernir o que é o que? Porque nosso coração perverso nos engana a todo momento. E o coração enganoso procura justificar todos os nossos erros. Eu posso cometer uma agressão em nome do meu direito. E por causa desse meu direito, o meu coração enganoso fala: não, você está certo, você agiu prudente como a serpente. Você foi tão sagaz como uma serpente. Está dentro da palavra. Isso pode acontecer. Ou noutra ocasião, que você tinha que falar com um tom grave, e você tinha que ensinar algo, ou repreender algo, você, movido por uma mansidão meramente carnal, ou uma covardia humana, se calar e falar: não, temos que ser tão dóceis e mansos e simples como as pombas, e você então se negar a agir positivamente pelo Espírito de Cristo, sem agredir, logicamente. Mas como então entender este momento? Você quer falar? É muito manso, muito... Não, deixa. Isso, exatamente isso. Você tem razão. O Marquinhos está falando sobre o exemplo da igreja de Corinto, que numa dada situação agia com bastante passividade diante de um problema grave que afetava a igreja. E isso poderia ser feito em nome do tal espírito de pomba, de mansidão e tal. Enfim, muito bem.
Os irmãos entendem, então, a dificuldade que nós temos, em razão do nosso coração, de discernir essas duas coisas? Quantas vezes nós pecamos contra Deus em nome desse espírito de pomba ou desse olhar de serpente? Erramos por omissão ou erramos por excesso? E em tudo isso, nosso coração sempre vai encontrar um aspecto para justificar a nossa ação. E é por isso, então, que nós temos que aprender, e esse é um grande diferencial, a sermos guiados pelo Espírito. Assim como Abraão, ele tinha que ser guiado a cada passo, na sua trajetória, na sua peregrinação, rumo à boa terra, nós devemos aprender a ser guiados por Deus. Ou seja, algumas vezes você vai proceder de um certo modo, e você estará fazendo a coisa certa daquele modo. Mas talvez, em outra ocasião, aquela mesma atitude, em outro momento, será algo errado. E, portanto, nós não temos em nós mesmos nenhum critério que possa resolver esse nosso dilema. Então, quando o apóstolo Paulo ensina, em Gálatas capítulo 5, o andar no Espírito, o ser guiado pelo Espírito, é exatamente essa questão. E o Espírito Santo, ele é aquele que nos ensina todas as coisas. A diferença, eu falei que há um diferencial enorme, porque no tempo da lei, as pessoas eram guiadas pela lei, era tudo muito simples. Chamava lá o sacerdote, ou o escriba, quem quer que seja. O que a lei diz sobre esse caso? Não, esse caso, o que foi que você fez? Não, eu apedrejei uma mulher porque ela estava adulterando. Não, está correto, a lei mandou apedrejar, está certinho, pode continuar. Ou seja, não precisava de ser guiado pelo próprio Deus interiormente. Tudo estava objetivado e estava ali já escrito. Bastava que você conhecesse todos os mandamentos, os regulamentos, os estatutos, e você então, tendo ciência de tudo aquilo, você procederia de acordo com aquilo que você tinha em mente, que você tinha compreensão. Chega no Novo Testamento, todas as leis da lei são tiradas. E ainda que nós venhamos encontrar no Novo Testamento vários mandamentos, mas vocês vão observar que todos os mandamentos do Novo Testamento, eles são impossíveis de serem cumpridos na sua forma meramente exterior, comportamental. Querem ver uma coisa? Jesus fala assim: sede vós perfeitos como é o vosso Pai Celeste. Está aí dado o mandamento. Sede perfeito. Marli, seja vós, ou seja tu perfeita, como é perfeito o teu Pai Celestial. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Viu, Moisés? E agora? O que fazer? Saia daqui e seja perfeito. É um mandamento. Faz parte da lei do reino de Deus. Faz parte da lei de Cristo, sob a qual nós estamos subordinados. Aí vem Pedro, para poder acabar com tudo, fala assim: sede santos, porque Deus, o Senhor, teu Deus, é santo. Nós devemos ser santos porque Deus é santo, e do modo como Ele é santo, Deus é santo. Seja santo. Como é que eu posso cumprir tal mandamento? Só podemos concluir, então, que esses mandamentos do Novo Testamento, eles existem nessa forma exterior, apenas para nos apontar o alvo da nossa fé. Ou seja, qual é o alvo aonde nós devemos acertar? Onde é que nós devemos chegar? Qual é o padrão de plenitude? Porque a Bíblia fala sobre sermos nós conformados à imagem de Cristo, atingirmos a estatura de varão perfeito. Mas que tamanho é essa estatura? Que altura é essa? Que profundidade é essa? Ora, é a perfeição de Deus e a santidade do Pai Celestial. Então os mandamentos, eles servem como placas que sinalizam o caminho pelo qual devemos nós seguir em direção a tal plenitude. De modo então que o guiar interior nessa trajetória deve ser de fato então alguma coisa que esteja além de meros mandamentos exteriores. Por isso que muitas pessoas falam assim: então e agora? Se não tem mais a lei dos 10 mandamentos, como é que eu sei, como é que eu vou viver, como é que eu vou proceder? Não tem mais parâmetro. Eu digo, bem, parâmetro tem, se você quiser. Sede vós perfeitos, como é o Pai Celestial, sede santos, porque Deus, o teu Deus é santo. Eu dou esses mandamentos para você vai ficar maluco com isso aí.
Mas aí é onde nós encontramos que o guiar do Espírito em nossas vidas é algo tão simples, mas tão simples, que a única coisa que requer de nós é a sensibilidade. Vamos ao primeiro texto? 1 João capítulo 2. Encontraram? Capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Bem, aí não falou muita coisa, né? Só falou que nós recebemos a unção de Deus, e essa unção em nós é que nos ensina todas as coisas. E aqui está o princípio da nova aliança, quando diz que na nova aliança não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo, conheça ao Senhor. Porque cada um conhecerá a Deus, porque Deus há de se manifestar e de se revelar a essa pessoa, ensinando-lhe acerca de Deus e acerca do homem. E agora João diz, olha, é a unção que ensina. Como diz, não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Não precisamos nós de árbitros humanos, que diga, você está errado, você fez errado. Não é deste modo. Interessante que atingir esse momento e atingir essa experiência requer muito tempo. Muito tempo. Porque nós estamos acostumados a ser guiados por homens, por regras, por estatutos humanos, por regulamentos. De modo então que nós estamos sempre procurando o favor dos homens. Eu quero saber se alguém me aprovou naquilo que eu fiz ou se alguém me reprovou naquilo que eu fiz. E até então que nós cheguemos a um ponto de já não mais estar preocupados com o que as pessoas dizem ou o que elas falam, mas tão preocupados somente em não entristecer ao Espírito de Deus que nos selou para o dia da redenção. Ou seja, eu tenho o Espírito de Deus. A Bíblia diz que a vida de Deus em mim, e essa vida é Espírito, porque é o Espírito da vida que me conduz. E essa vida é luz, eu tenho um espírito de vida, essa vida é luz, e portanto o espírito de vida é a luz dentro de mim, e porque eu tenho esse espírito de vida, que é essa unção de que diz João, eu preciso desenvolver tamanha intimidade e relacionamento com Cristo que habita em mim, para que Ele possa me conduzir, me guiar, me ensinar, para que eu não precise da aprovação ou reprovação dos homens. Então, passei minha vida inteira praticamente sendo conduzido pelas regras, pela aprovação dos homens, reprovação dos homens. Então estava sempre aqui sendo conduzidos mecanicamente na minha vida terrena. Passou o tempo vai passando, vamos entendendo, começamos a abrir mão então dessas questões mais teológicas para dar atenção mais à questão orgânica da palavra. Aí de repente lá estou eu procedendo de um modo, e quando parece que está tudo resolvido, não tem mais nada, está tudo esquecido, aí a unção lá dentro começa a incomodar. E começa a dizer fortemente, uma voz que não se cala, ensurdecedora, dizendo, você errou. E isso não para enquanto o coração não é tratado. Pastor, mas como é que é essa voz? Se ouve dentro da cabeça uma voz falando? Abre no outro texto, capítulo 8 de Romanos, e aqui tem um texto bastante esclarecedor. Capítulo 8, versículo 6. Vamos ler o 5 e o 6. Diz assim:
Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Lógico, o contexto aqui de Paulo, ele está dentro de um contexto bem diferente disso nós que estamos tratando, porque que ele fala sobre o homem ainda não regenerado e depois do homem já regenerado, o que difere do contexto de Gálatas 5, quando fala do homem, somente do homem regenerado, que tem a inclinação ou tem essa capacidade de pendular para a carne ou para o espírito. Mas o princípio aqui de Romanos 8 é muito claro, que o pendor para a carne, ele só pode trazer um resultado: morte. Ao passo que o pendor para as coisas do Espírito resulta em vida e paz. De modo que nós temos aqui, portanto, o padrão do guiar de Deus em nosso coração. Se você é sensível no seu coração e você busca em Deus a direção, cuidado, porque pode ser o caso que nós não andemos no Espírito e, portanto, nós não somos guiados pelo Espírito, consequentemente, e por isso nós não vamos depender do Espírito. Estamos falando que Abraão saiu para um lugar aonde ele não sabia ir, não sabia os caminhos que o levavam até a terra. Então ele deveria depender. Então, se você dispõe ou se dispõe no coração a ser guiado, você então desenvolve uma relação e um relacionamento com Deus no seu espírito, como aquele que fala: Senhor, me orienta. Senhor, eu quero ser guiado por Ti. Eu preciso de proceder na minha vida, seja nos meus negócios, nos meus relacionamentos, seja familiar, ou seja com os meus amigos, no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, no meio social, onde quer que eu esteja, na igreja. Eu quero me vestir, inclusive, de modo a agradar a Ti. Eu quero desenvolver amizades que agradem a Ti, frutifiquem para o Teu reino. Eu quero ter um viver em harmonia contigo, mas como o meu coração é enganoso, eu preciso que o Teu Espírito me ensine. E ainda tem pessoas que dizem que não sabem orar, ou dizem que depois que veio para esse ministério, não conseguem mais orar porque não tem mais pelo que orar. É lógico, antigamente orava por qualquer coisa que fosse meramente pragmático, que lhe beneficiasse imediatamente. Aí você aprendeu agora que não, temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o que orar nessa perspectiva do reino de Deus? Ora, que tal começarmos colocando diante de Deus, não somente nas orações pontuais, mas na oração cotidiana, no orar sem cessar, a cada atitude, a cada procedimento, em cada lugar, em cada circunstância. Senhor, me ensina. Porque eu fui chamado para uma terra aonde eu não sei o caminho. Eu fui chamado para uma pátria celestial, eu não sou deste mundo, eu não posso viver como vivem os homens, e eu não tenho e não posso estabelecer um mecanismo meramente humano de lei para eu poder ter a certeza de que estou caminhando corretamente. Eu preciso do teu guiar interior. Se você começar a desenvolver esse tipo de atitude para com o Espírito de Deus no seu espírito, ele começará a te guiar a partir desses dois sentimentos. Se você proceder, e você, nesse procedimento, nesse comportamento, nesse agir, nesse falar, você entristecer o Espírito Santo de Deus. Lembra que a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, não entristeçais o Espírito de Deus que habita em vós, pelo qual foste selados para o dia da redenção? Alguém aqui já entristeceu o Espírito Santo? E alguém pergunta, como é que eu sei se eu entristeci ou não? E temos que tomar um cuidado. É por isso que nós devemos ser guiados por Ele. Às vezes a pessoa foi numa festinha, chegou lá, ficou toda animada, a irmã era da Assembleia de Deus, nunca foi numa festa. Uma festinha, né? Mais animada, mais badalada. Aí na faculdade, as colegas convidaram, chegou lá, tinha uma musiquinha mais dançante, ela doida para dançar, nunca dançou, porque o pastor não deixava. Aí resolveu dar uma ensaiadinha nos passes lá.
Aí foi para casa, gente, chega em casa num peso de consciência, numa acusação maligna, e logo pensa, entristeceu o Espírito Santo. Aí agora fica acusada, se sentindo indigna, porque acha que entristeceu o Espírito Santo. Ora, a pergunta é, ela está sendo guiada pelo Espírito ou pela doutrina que lhe foi impregnada a vida inteira? Ora, se ela não tivesse recebido a vida inteira a informação de que dançar numa festinha com os colegas é pecado, ela não teria esse problema de consciência. Agora, pode ser o caso, alguém vai a uma festa e tem algum comportamento que efetivamente o Espírito Santo seja entristecido. Mas como saber então, olha como esse caminho, essa linha que separa um aspecto do outro é muito tênue. Então é o desenvolvimento diário da comunhão que o Espírito Santo trará. Se ele te trouxer sentimento de morte, ou no sentido, desculpe-me, se você estiver tomado de um sentimento de morte, é sinal que o Espírito Santo se entristeceu. É como diz Davi, no Salmo 51, restitua-me a alegria da tua salvação. Não é pedido que lhe restitua a salvação, como se ele tivesse perdido a salvação. Nem é pedido que ele lhe restitua o espírito da salvação. Não, é a alegria. Porque agora ele está tomado de uma tristeza, de uma angústia, de um sentimento de morte, porque o Espírito Santo que nos selou se entristeceu. O contrário é quando aquilo que fazemos ou o modo como procedemos, por ser guiado pelo Espírito, nós somos preenchidos de um sentimento de vida e de paz. Pode até alguém exteriormente reprovar. Está errado o que você está fazendo. Mas você está cheio de vida e cheio de paz no coração. Mas os homens estão reprovando. Pois é, mas é porque eu sou guiado pelo Espírito. Mas entenda que o ser guiado pelo Espírito é uma disciplina que se desenvolve. E tem que ser honesta. Você não pode simplesmente, porque está com uma consciência cauterizada, um coração endurecido, justificar os teus erros em nome da aprovação do Espírito Santo. Eu estou cheio de vida e paz. É porque você é insensível à voz do Espírito. E como eu vou saber se eu sou insensível? Ora, se você desenvolve um relacionamento com o Espírito Santo, que em ti habita e na sua vida, em cada esquina, em cada lugar, você está, Senhor, guie-me, mostra-me por onde eu devo ir, como eu devo fazer. Desde as coisas mais simples até as mais complexas. Se você desenvolve desse jeito, oração constante no seu espírito, você pode descansar, porque o sentimento de vida e paz ou de morte será certo. O sentimento de vida e paz é colocado no coração pelo Espírito Santo. Agora, o sentimento de morte é causado, entre aspas, pela ausência do Espírito Santo. Não a ausência de você, mas é como que ele deixasse você por sua própria conta. E você em si mesmo não pode gozar, não pode experimentar da alegria da salvação. É como um pai que repreende o filho. E pela sua repreensão e severidade, o filho fica um pouco envergonhado do pai. Aí ele sabe, eu entristeci meu pai. Aí ele tem que ir lá e falar, papai. Ou então, por imaturidade do filho, por pequeno que ele é, o pai vai depois, abraça o filho, para lhe restituir a alegria de filho. E fala, olha, papai fez isso porque ama. Você não deve fazer, mas papai te ama. Essas palavras restituem a paz, a vida, a alegria no coração da criança. Não é verdade? Então, é preciso que nós vejamos isso. Hoje, falando aqui de Abraão, em Hebreus 11, nós estamos falando de uma fé que gera ação, gera obediência e que nos projeta num caminho de peregrinação, que é um caminho que pouco a pouco vai nos tirando do coração todas as coisas que o preenche, que o enche, vai nos despindo e nos destituindo até termos um coração absoluto por Deus. E nessa trajetória, então, nós somos conduzidos por Deus, que nos ensina o que fazer, como andar, por onde seguir, até que cheguemos à plenitude da nossa fé. Amém? Foram esses os 3 aspectos que nós abordamos hoje, que os irmãos possam guardar
no vosso coração.